Como podemos saber se o posto de gasolina onde abastecemos nossos carros não polui a praia que frequentamos? Que as indústrias que fabricam os produtos que consumimos não envenenam nossas cidades? Ou ainda que os hospitais que nos atendem não despejam lixo contaminante na água que bebemos? Todos os tipos de atividade econômica precisam adotar uma série de medidas para prevenir, reduzir ou compensar danos ao meio ambiente para não prejudicar os ecossistemas e a nossa saúde. E isso acontece através do licenciamento ambiental. Este é o nome dado ao processo de autorização a qualquer atividade que use recursos naturais ou que possa causar estrago ao meio ambiente. O licenciamento é a política ambiental que mais impacta diretamente as nossas vidas. E a Câmara dos Deputados se prepara para votar um projeto de lei que vai regular como isso será feito daqui em diante. Hoje, o licenciamento é feito em 3 fases. Na licença prévia é apresentado o estudo de impacto ambiental do empreendimento. Na licença de instalação são estabelecidas as condicionantes para a construção. E na licença de operação, a empresa demonstra que as medidas de controle estão sendo cumpridas. Um exemplo de licenciamento em 3 fases é a transposição do Rio São Francisco. A obra é complexa, envolve vários estados e mexeu com o acesso à água de milhões de pessoas. Assim como um plano de saúde ou um seguro de carro, às vezes a gente só lembra do licenciamento ambiental quando ele falta ou falha. Nos anos 70, a abertura da rodovia transamazônica sem licenciamento ou salvaguardas ambientais causou a devastação da floresta amazônica, a morte em massa de índios e criou um bolsão de violência rural que existe até hoje. Na década seguinte, o polo industrial de Cubatão ganhou manchetes no mundo todo por causa dos altíssimos índices de poluição que arrasaram a saúde dos moradores locais e da Mata Atlântica. E, em janeiro de 2019, um licenciamento mal feito, sem fiscalização adequada, levou à morte de mais de 300 pessoas em Brumadinho, após o rompimento de uma barragem de mineração da Vale. Empresas dizem que o licenciamento é demorado e que ele atrapalha o crescimento econômico. Mas muitas vezes o próprio empreendedor produz estudos mal feitos, o que leva as autoridades licenciadoras a exigirem complementações do projeto. Por incrível que pareça, o Brasil nunca teve uma lei única sobre licenciamento ambiental. E a criação de uma lei geral é o que está em discussão neste momento no Congresso. Com uma lei geral bem feita, as empresas ganham segurança na hora de investir, e a população pode ter mais segurança de que sua vida será preservada. Mas a proposta de lei em discussão na Câmara hoje tem pontos que vão numa direção bem diferente. Um deles é a ideia de deixar que cada estado e município determine seu processo de licenciamento. É justamente nessas esferas que há menos estrutura nos órgãos ambientais para fazer licenciamentos ágeis e robustos. Isso pode fazer com que estados virem paraísos fiscais para empresas poluidoras, atraindo empreendimentos com base na falta de regras. É a senha para mais tragédias como as de Mariana e Brumadinho. O projeto também pode isentar de licenciamento várias atividades, como o asfaltamento de estradas, sem considerar seu tamanho, seu potencial de degradação e sua localização. Pavimentar uma via numa região metropolitana é diferente de fazer isso na Amazônia, onde estradas induzem a desmatamento e violência. Por fim, o projeto em discussão na Câmara cria licença por adesão e compromisso. Na prática, é um autolicenciamento. A fiscalização, feita depois, pode atestar se a empresa mentiu ou não. Mas o risco é que essa fiscalização nunca seja feita e que os acidentes aconteçam com mais frequência. Por isso, é preciso ficarmos atentos ao debate sobre a lei do licenciamento no Congresso. Ele é a garantia de saúde para você, de segurança para o empresário e de um meio ambiente equilibrado para todos. A lei é necessária, mas ela não pode virar uma licença para destruir.